Há pouco mais de 8 dias atrás, eu começava conversando com você sobre a história de um casamento. 8 dias depois eu termino contando a história sobre um outro casamento, só que dessa vez muito mais trágico. Fiquei sabendo há poucos dias atrás de um casamento onde a lua de mel foi um desastre. O noivo economizou a vida inteira para que a noite de núpcias fosse no hotel mais chique daquela grande cidade, na suíte mais cara daquele hotel, porque seria a grande noite da vida deles. Poucos dias antes, o noivo foi lá, conversou com o gerente, fechou, pagou à vista e a expectativa máxima para a hora da grande noite de núpcias. O casamento aconteceu, a festa transcorreu bem, tinha bolo, tudo certo, e agora noivo e noiva, depois de tirar aquelas fotos quando você se cansa de tantos sorrisos, até agora de plástico, porque você quer ir logo embora, o último convidado foi abraçado, noivo, pisca para a noiva, entram no carro e vão para o hotel. Chegam no hotel, noivo com noiva nos braços, já entra no elevador, um elevador todo digital, especial, que os coloca lá na cobertura do hotel. Descem do elevador, quando chegam na porta, passam um cartão magnético, noivo com noiva nos braços, abrem a porta da suíte de núpcias. E qual não é a surpresa, quando a grande expectativa se desfaz numa esbofeteante frustração. Não era nada do que o noivo tinha pedido. Ele tinha esperado um grande tapete, mas na verdade estava um carpete de grande utilização. Na parede, uma parede mal pintada, não havia janelas. Não estavam ali os quadros e as obras de arte, pelo contrário, nenhuma janela que mostrasse a grande paisagem. Um cheiro meio estranho de alguma coisa quase mofada. Noivo olha para a noiva que cai no chão e ele não entende mais nada. O banheiro, nem chuveiro havia, pelo contrário, uma pia bem pequena e um cubículo claustrofóbico. Noivo olha para a noiva, não entende nada. E a cama, muito menos, não tinha nem cama. O que havia sim era um sofá granuloso com molas afundadas. Não era o que eles tinham pago, não era o que eles tinham esperado. Naturalmente, a noite também não foi nada do que eles imaginavam. Não aconteceu nada, é óbvio. Mal amanhece o dia, o noivo percebe que o gerente chegaram ao hotel, com seu fraque todo amarrotado, olheiras profundas, noiva com torcicolo, nervosíssimo. O noivo diz: espera aí que eu já volto, talvez com a cabeça do gerente num prato de prata. Pega o elevador, desce, mal olha o gerente, já vai direto no pescoço do gerente e só grita: o que é que você fez? O gerente olha e diz: o que aconteceu? Por que é que você fez isso comigo? O gerente não entende nada e começa a sorrir. Não foi o que eu paguei, não foi o que eu esperei, por que você aprontou isso comigo? E agora o gerente começa a sorrir, e o homem vai ficando cada vez mais encolerizado, explode feito um vulcão, voa no pescoço dele, gruda na parede, levanta do chão, e diz: você não vai rir de mim, não estou rindo de você, então por que é que você me deu o pior lugar onde eu podia ter a minha noite de núpcias? E o gerente disse agora com mais seriedade: me ponha no chão. O noivo respira, põe o gerente no chão, e ele agora sorrindo, diz: você abriu a porta? Claro que abri a porta, passei o cartão magnético, esperava uma suíte de núpcias inesquecível. O que eu vi foi um cubículo ridículo. O gerente olha mais uma vez para ele, dá um sorriso e diz: você abriu a porta dentro desse cubículo ridículo? O noivo diz: claro que não, aquilo era a porta do guarda-roupa. O gerente respira fundo, então diz: volta lá. Volte lá e abra a porta daquilo que você achou ser a entrada do closet. Abra a porta do guarda-roupa. O noivo não entende nada, todo troncho, entra no elevador, cansado da noite que não prestou, chega no quarto, a noiva espera a resposta, ele diz: não sei, mas ele mandou a gente abrir essa porta. E agora noivo com noiva nos braços, abrem a porta. Qual não é a surpresa quando abrem a porta daquilo que imaginaram ser a entrada do closet? Ali estava a suíte que eles tanto tinham sonhado. Metros e metros quadrados da maior suíte da cidade. Uma cena paradisíaca, hollywoodiana, com uma cama que você nunca imaginou. Paredes envidraçadas mostrando que eles estavam no topo daquela cidade. Uma música de fundo tocava tranquilamente. Um tapete que você não pode imaginar a espessura. O banheiro todo revestido de mármore dourado, com revestimentos banhados a ouro. Ali estava uma mesa com chocolates e frutas, obras de arte na parede. Enfim, uma suíte como eles nunca imaginaram que alguém poderia construir. E agora eles tinham que dar o check-out no hotel. Passaram a noite no hall de entrada da suíte nupcial. Frustrados, olham um para o outro e perguntam: por que é que não abrimos a porta?
Pastor, que história ridícula que o senhor está nos contando. Será que é possível um casal chegar no hall de entrada da suíte presidencial e não abrir a porta e passar a noite na entrada? Boa pergunta. Não apenas para aqueles noivos que passaram a noite de núpcias no hall de entrada da suíte presidencial, mas é uma boa pergunta para todos nós jovens que estamos aqui apinhados, encalfinhados, desajeitados e incomodados nessa grande antessala do céu que nós chamamos terra. Talvez você e eu precisemos do maior de todos os milagres. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar? Bondoso Pai, 7 milagres do livro de João para culminarem no maior de todos os milagres. Meu bondoso Deus, nesse momento eu te peço que o Espírito Santo, que tem ungido corações, transformado vidas nesta manhã, o tempo não seja mais importante do que a iluminação do Espírito Santo. Pai, eu te suplico que nesse momento os jovens tenham seu coração tocado pelo poder dos céus, porque, Senhor, estamos apenas na antessala e eu te imploro que todos os milagres nesse momento sejam resumidos no maior de todos os milagres. Pelo teu amor, faça o céu baixar a terra e que nós possamos sentir a brisa do céu nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 19. João capítulo 19, versículos 17, 18 e 30. João capítulo 19, versículos 17, 18 e 30. Permaneça com a tua Bíblia aberta. Nós vamos ler outros textos essa manhã. Em João 19, versículos 17, 18 e 30, nós lemos: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Eram ruas apinhadas e apertadas dentro de Jerusalém. De repente as crianças saem correndo, mães puxam seus filhos para dentro de casa, portas são lacradas, janelas são fechadas, e uma multidão ensandecida começa a invadir cada rua de Jerusalém. Um garotinho vai na frente carregando uma placa de madeira, escrita de uma forma bem rústica o nome do condenado, e ele vai gritando o arauto: Jesus, filho de José, Jesus, filho de José, Jesus, filho de José. Parecia uma tortura cerebral, enquanto aquele homem repetia, como se fosse para toda Jerusalém saber quem era o pai daquele desgraçado. E ele continua gritando: Jesus, filho de José, está vindo um condenado que merece morrer aos poucos. Jovens, você nunca vai imaginar o que era uma sessão de crucifixão. De todos os métodos que já foi inventado para acabar com a vida de alguém, a crucifixão foi o pior de todos. A imaginação humana chegou a um limite tão trágico para inventar uma forma tão cruel, porque o condenado tinha que sofrer, o condenado tinha que morrer aos poucos. O condenado implorava: tire minha vida antes da hora, acabem comigo. Mas não, a crucifixão pregava uma ideia, que o condenado morra aos pouquinhos. Antes de entrar nessa turba ensandecida que corria pelas ruas de Jerusalém para ir ao Calvário, o condenado passava por uma cerimônia horrorosa chamada flagelo. 39 chibatadas com toda a força de um homem musculoso eram colocadas sobre o corpo daquele condenado. Tiras de couro com pedaços de ossos de cabrito nas suas pontas, misturado com aço, para que cada flagelada, para que cada chicotada, cada chibatada fizesse aquele condenado estremecer. E o condenado não poderia morrer no açoite. Se o condenado morresse no açoite, quem pagava era o soldado. Esprema a vida desse condenado, mas não deixe ele morrer. 39 chibatadas. Muitas vezes as costas eram descascadas, a forma dos próprios músculos virem à tona e aparecerem pedaços dos ossos, mas o condenado não morria. Nem Mel Gibson conseguiu inventar uma forma tão real de você poder sequer imaginar o que seria a cena do açoite. Você não pode imaginar. O condenado então era colocado a carregar uma cruz pesada. Alguns dizem que seria apenas a parte horizontal da cruz, chamada patíbulo, que só ela já pesaria 60 a 80 quilos. E o condenado tinha que andar, ouvindo aquele arauto gritando: Jesus, filho de José. Enquanto as pessoas chutavam, zombavam, cuspiam, empurravam, o condenado caía, cheirava pó, se levantava e levava açoitadas. E tudo o que era feito era para que o condenado morresse aos poucos. Jesus, filho de José.
é levado ao Calvário e lá seus braços são abertos. E numa única golpeada, cravos atravessam os pulsos na altura dos punhos, nesses ossinhos que você sente serem vários, o que proporcionaria no condenado uma dor que eles descrevem como sendo flamejante. É impossível destruir nervos sem inutilizar uma mão, a mão que fizera tantos milagres. A dor é medonha. Sem nenhuma preocupação, com nenhuma cortesia, aquela parte horizontal é levantada e jogada às pressas sobre a parte vertical que fica no Calvário. Cadáveres jogados pelos lados, era um ambiente onde os demônios pareciam fazer a festa. E ali Jesus, o homem que fizera todos os milagres dessa semana, você não entende nem eu, mas é o mesmo Jesus que arrancara Lázaro da tumba, é o mesmo Jesus. Jovem, quer uma definição de amor, não vá ao dicionário. Quer uma definição de amor, não vá aos livros. Quer uma definição de amor, não vá ao vocabulário que traduz as ideias. Quer uma definição de amor, vá ao Calvário. A cruz mostra o mundo que nós temos e a cruz revela o Deus que nós possuímos, amém? Mas Jesus vai descer, não é possível, Jesus vai descer da cruz, e você vê comigo o que acontece no versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Não, mas Jesus não desce da cruz, ele foi tentado a descer. Jesus desce da cruz, era o sussurro do diabo dizendo, para com isso, a humanidade não merece a tua dor. Jesus desça da cruz, mas ele não desceu, entregou o Espírito e morreu. É estranho, mas parece que os 7 milagres do livro de João nessa semana se diluem numa poça de sangue ao pé da cruz, mostrando que o próprio Deus morreu. O Deus que andou sobre o mar, o Deus que transformou água em vinho para que a gente fosse alegre, fôssemos todos alegres. Ah, meus queridos jovens, esse é o amor de Jesus expresso no Calvário. Será que foi esse o maior milagre? Será que eu começo pregando a vocês hoje sobre o maior de todos os milagres, a crucifixão de Jesus? Não, a cruz não foi o maior milagre. A cruz de Cristo foi um meio para que o maior milagre acontecesse. Um meio, como essa semana você viu, que cada milagre de João tinha uma forma de explicar algo a você. Um meio, como na festa de casamento, água em vinho significa que se na tua vida as coisas vão de mal a pior, quando Deus chega, Ele sempre dá o que tem de melhor. Um meio como Jesus lá no tanque de Betesda trouxe um homem 14 mil dias deitado a dar pulos de alegria, porque nasci na tua vida. Porque o mais gostoso do sonho, perdão, não é quando você acorda, mas quando através de Jesus este sonho se transforma numa realidade. Um meio como na segunda-feira o pai daquele filho doente, aquele oficial percebe que o jovem de hoje não precisa de mais fé. Talvez estejamos precisando do quê? De uma fé mais profunda. Pastor, então se a crucifixão não foi o maior milagre, qual foi o maior milagre? Quem sabe esteja em João capítulo 20. Venha comigo a João capítulo 20, versículos 11, 15 e 16. João capítulo 20, versículos 11, 15 e 16 nós lemos. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, ah, meu Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Então disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Lembra ontem quando em Cantares de Salomão 8,6 você leu comigo que o amor é forte como a morte? Jesus amava tanto o Pai, que nem a morte eterna que Cristo pagou pelos nossos pecados foi capaz de mantê-lo na sepultura. Jesus ressuscitou, amém, igreja? Temos uma religião que não idolatra um sepulcro. Fazemos parte de uma igreja que não ovaciona túmulos de heróis enterrados. Nós temos a certeza de que a nossa igreja permanece crendo num túmulo vazio em Jerusalém. Porque Jesus amava o Pai, que nem a morte foi capaz de neutralizá-lo na sepultura. Jesus saiu vivo da sepultura. Cristo ressuscitou. A maior prova de que valeu a pena o sacrifício por nós. A maior prova de quando aquele garoto gritava, Jesus, filho de José, ele queria dizer, Jesus morrendo por você, Tatuí. Jesus morrendo por você, membro do coral de Tatuí. Jesus morrendo por você, querido servidor. Será que foi esse o maior milagre, então? A ressurreição de Cristo.
Deus vencendo a morte eterna e mostrando que nós podemos viver para sempre, também não foi. A ressurreição foi um outro meio para que o maior milagre acontecesse. Um outro meio para lhe dar uma lição, como você viu comigo, um garotinho com 5 pães e 2 peixes, onde Jesus multiplica para 10.000 pessoas para lhe dar que lição? Deus multiplica os pães, mas somos nós quem ajudamos a distribuir. Você tem entregue seus pães? Um meio, como você viu Pedro, de empolgado, decepcionado, crítico, quase morto, depois anda sobre as águas, depois quase morre afogado de novo, volta para o barco e ouve de Jesus uma pergunta: por que duvidaste? Um meio para você aprender uma lição, quando você confia somente em Deus, tem a Deus e tudo mais. Agora, quando você confia em Deus e em mais alguma coisa, termina sem Deus e sem nada mais. Não divida, jovem, Deus com nada na tua vida. Um meio como aquele ex-cego de nascença, para nos dar outra lição. Cristianismo é uma religião de cegos, que precisam segundo após segundo de Jesus para verem melhor. E um meio como ontem, Cristo dá ordem aos demônios que libertem Lázaro. Arranca Lázaro da sepultura para lhe dizer que Deus é Senhor até mesmo da maior de todas as impossibilidades. Amém? Querida igreja, 7 milagres que nos mostram meios pelo qual Deus nos dá grandes lições. Pastor, se a crucifixão não foi o maior milagre, pastor, se a ressurreição não foi o maior milagre, então qual é o maior milagre do livro de João? Agora você vai ler comigo João 20, 30 e 31. Leia comigo a palavra de Deus, versículos 30 e 31, e se prepare para o maior de todos os milagres. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, o que, igreja? Tenhais vida em quem? Em seu nome. Meu querido jovem de Tatuí, você sabe qual é o maior milagre da Bíblia? O maior milagre da Bíblia não é Jesus morrer por você. O maior milagre da Bíblia não é Jesus ressuscitar por você. Sabe qual é o maior milagre da Bíblia? Você aceitar tudo isso e ter em Cristo Jesus vida eterna. Ouça um amém. Vida eterna. O maior milagre da Bíblia é o direito adquirido por Deus, que Ele nos entrega de presente, dizendo: jovem de Tatuí, você foi feito para entrar na suíte da noite de núpcias. Não passe a tua vida na sala de entrada, porque você foi feito para algo mais. Jovens queridos, qual é a história que você tem para contar de vida eterna? Vida eterna. Vida eterna. O que isso significa para você? Às vezes uma história vale mais do que 1 milhão de argumentos. Saiba o que é vida eterna? Milagres que Deus faz. Um dia eu conheci uma pessoa chamada Sr. Francisco. Sr. Francisco era um homem forte, um homem de descendência alemã com decisões rápidas, sangue quente, mas um homem que sabia o que queria da vida. Sr. Francisco teve alguns filhos e quando nasceu uma filha, a atenção inteira daquela família se voltou para essa garota que disseram: essa garota vai representar a nossa família. Essa garota vai cumprir nossos sonhos. Essa garota vai ser uma grande freira para a honra e glória de Deus. Essa garota nasceu e teve sonhos como todas as adolescentes. Leu algumas revistas como as adolescentes leem. Assistiu alguns programas de rádio na época como hoje a gente assiste televisão. E os sonhos daquela garota eram outros. Não queria ser freira, pelo contrário, queria ser artista de novela de rádio. E os pais diziam: você vai por um caminho. E aquela garota disse: talvez. Fez primeira comunhão, fez todos os procedimentos fantásticos que às vezes existem para você chegar a ser um líder espiritual. Mas freira ainda ela não tinha pensado em ser. Ela queria ser artista e cantora. Chegou aos seus 10 anos, começou a trabalhar com 11, no Instituto dos Cegos, lá em Curitiba. Trabalhava com cegos durante o dia inteiro, trazendo alguns trocados para casa, porque moravam numa casa simples. E ali ele aprendeu todos os costumes, todos os procedimentos de pessoas lindas e maravilhosas que nós chamamos de cegos. Enquanto o seu Francisco dizia: ela vai ser uma freira, ela dizia: eu quero ser uma artista de televisão, Deus tinha outros planos para ela. E num sábado à tarde, lá no Instituto dos Cegos, que até hoje existe na Avenida Visconde de Guarapuava, número 4000 em Curitiba,
Um dia chegou um grupo de crentes chamados Adventistas do Sétimo Dia, que fizeram um culto num sábado à tarde naquele instituto. Ela achou muita graça, com as suas amigas, já tinha 12 anos na época, achou cômico. Mas você nunca zomba do milagre de Deus. Alguma coisa mexeu com ela, ela achou interessante a alegria daqueles jovens. Passaram alguns meses, passaram-se até alguns anos, e aqueles jovens a cada mês, a cada 2 meses faziam uma visita no Instituto dos Cegos, e agora esta jovem está com 14 anos. E um dia, essa menina que foi feita para ser freira, mas seus sonhos eram de ser artista, ela começa a querer estudar a Bíblia. Seu pai gostou, porque freira tem que estudar a Bíblia, né? Só que ela começou a estudar a Bíblia, a descobrir verdades como você, jovem, precisa descobrir por você mesmo. Não adianta você ser filho de um pastor, de um servidor, se você não descobrir por você mesmo as verdades. Começou a folhear e agora aqueles jovens já viraram amigos daquela garota, que já não zombava tanto. Um dia foi convidada para ir na igreja, e lá na igreja central de Curitiba assistiu um batismo. Achou meio engraçado as pessoas tomarem um banho dentro da igreja, riu um pouquinho, mas então depois ela entendeu a profundidade do significado. Passaram-se mais 5 meses. E agora aquela garota com quase 15 anos, toma uma decisão. Esta é a igreja que eu quero seguir. Um dia chega em casa para o seu pai e diz: pai, o senhor disse que eu ia ser freira, mas pai, eu vou ser mais do que isso. O que, filha? Pai, eu queria convidá-lo para o senhor assistir o meu batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os olhos daquele pai se inflamaram em chamas. De um sorriso apareceu um homem irado que aos berros disse: você não vai ousar fazer algo contra a tua família e contra o teu sobrenome. Pai, mas eu descobri que esta é a verdade. Não me venha com pai. Se você se batizar naquela igreja, você se prepare porque vai acontecer embaixo do teto que você vive. E agora aquela garota sozinha, com quase 15 anos, sentiu a solidão de às vezes você ser o único cristão na tua família. Sabe o que aconteceu? O batismo ocorreu do mesmo jeito. Não tinha ninguém da família. Naquele domingo à noite voltou para casa, cabelos molhados, e seu pai nem lhe recebeu. Apenas percebeu que pela umidade do seu cabelo havia acontecido o que ele tinha proibido. Você se batizou, não é, filha? Me batizei, papai. Se prepare. Os próximos 5 meses da vida daquela garotinha envolveram a vida de um pai que a odiava por causa da igreja e uma madrasta que começou a transformar sua vida no inferno. Todas as comidas passaram a ser feitas com carne de porco. Tudo o que era servido era exatamente o que, pelos princípios de temperança, essa garotinha que foi feita para ser freira, queria ser artista e agora era uma cristã, não comia. Não poucas vezes, lá nos fundos do quintal daquela casinha simples em Curitiba, havia uma pequena hortinha que ela mesma cuidava para comer alguma coisa. Não conseguiu sobreviver durante 3 a 4 meses numa vida assim. Seu pai chegava bêbado no final do dia. A sua madrasta prejudicava tudo o que podia durante o dia. E uma quinta-feira, quando essa garota fizera 15 anos, num acesso de cólera misturado com a bebedeira, seu pai pegou a sua filha e disse: você continua sendo crente? Pai, crente não, mas adventista do sétimo dia, sem dúvida nenhuma. Então o pai deu uma ordem: arruma tuas coisas e cai fora daqui. Como assim, pai? Pegue o que você acha importante e saia da minha casa. 15 anos. Uma jovem pegou uma malinha com algumas roupas e na sua outra mão a Bíblia. E com 15 anos ela saiu por aquele portão, naquela casa em Curitiba, ouvindo do seu pai a seguinte frase: saia desta casa. A partir de hoje esta casa não é mais a sua casa. Esta família já não é mais a sua família. E eu não sou mais o teu pai. E não me peça um tostão sequer. 15 anos. Sabe o que aquela jovem fez? Não tinha para onde ir, mas sabia onde Deus queria que ela fosse. Chegou na igreja, o pastor estava, a igreja ficou sabendo. Uma família a recebeu, como alguns jovens eu tenho visto trabalhando com obreiros e servidores, como são recebidos em alguns lares.
Seu Francisco já não tinha mais uma filha freira. Seu Francisco agora era um alcoólatra, fumante inveterado, enquanto aquela filha de 15 anos agora era recebida nos braços de uma igreja como a sua única família. Foi conduzida a um dos colégios internos, estudou no IAP, Deus a abençoou. Através de uma coisa linda que Deus inventou chamada colportagem. Não me peça um tostão. E ano após ano, aquela jovem que fez 15, 16, 18, 20 anos, conseguia se manter estipêndio completo, através de uma bênção que Deus inventou, chamada colportagem. Do IAP foi para o IASP, do IASP para o NASP, antigo IAE. Os anos foram passando, aquela garota do ensino médio passou à universidade, começou a fazer o curso de pedagogia. E agora, meus queridos jovens, quantas vezes cartas foram mandadas para aquele pai que disse: nunca mais me procure e não me peça um tostão, enquanto a cidade de Curitiba cresceu, aquela casinha no meio daquele bairro começou a se tornar um casebre. Nunca uma carta foi respondida, nunca um telefone foi chamado, nunca a resposta da existência daquele pai aconteceu, e aquela garota nunca pediu um tostão. Pelo contrário, conheceu um outro garoto no curso de teologia. Como Deus conduz as vidas impossíveis. Um rapaz bonito casou com esse rapaz. Receberam um chamado para trabalhar em colportagem na Associação Paulista. E as condições financeiras que a Igreja Adventista começou a lhes dar foi tão diferente que eu nunca vou me esquecer. Quando eu tinha 5 anos e a minha mãe disse: filho, depois de mais de 20 anos nós vamos visitar o avô de vocês. Todas as noites eu achava muito estranho a minha mãe sempre ajoelhada ao pé da cama, orando por um pai que disse: você não é minha filha. Aquele dia nós estávamos em Curitiba e o pai dentro do carro disse para nós dois: nós vamos conhecer o vovô de vocês. Claro que ele não foi no casamento da minha mãe, ela entrou com um irmão da igreja. Claro que ele nunca soube, que ela nem respondeu as cartas dela, dizendo que ela agora já tinha 2 filhos e que ele tinha os 2 primeiros netinhos. Ele nunca quis saber. E o pai disse: cuidem, porque a gente não sabe a reação deste vô. E nos contaram quantas vezes ouvi a história da boca da minha própria mãe. Viramos a esquina e a mãe começou a chorar, porque ela percebeu que aquele casebre, 15, 20 anos depois, continuava o mesmo casebre, agora de todo o quarteirão, a casa mais suja, mais velha, mais mais horrível de olhar, enfim. Minha mãe, quando foi chegando perto, disse: não mudou nada. Meu avô não sabia que seria visitado. O carro parou na frente de casa e de repente lá vem um homem, onde a bebedeira, onde o cigarro, onde a distância de Jesus acelerou muito mais o processo de envelhecimento. Ele sai, olha através daquele portão e percebe quem estava ali visitando. Dessa vez, a filha com esposo e 2 filhos assustados para ver a reação. Minha mãe disse: pai, seu Francisco, eletrizado pelo momento, não estava preparado, não teve reação nenhuma, nos atendeu com uma certa indiferença. E disse: filha, você voltou? Pai, eu queria lhe mostrar seus netos, queria lhe mostrar meu marido. Essa é a nossa vida. E a partir daquele dia, queridos jovens, minha mãe passou a mandar todos os meses uma pequena mesada para o meu avô, que disse: não me peça um tostão. Os anos passaram e quantas vezes eu lembro que eu fui colocado no colo do meu avô, que começou a nos receber muito melhor, mas ainda o cigarro era tão intenso que eu dizia: vovô, pare de fumar. E ele dizia: não, isso eu não consigo. Um homem cuja 20, 25 anos atrás tinha força para mandar uma filha embora, agora não tinha força para continuar vivendo sozinho, pediu socorro. E quantas vezes mantínhamos o meu avô e a minha avó, madrasta da minha mãe. Mas jovens, você não zomba de Deus. Fomos para o Rio de Janeiro e quantas vezes meu pai quis estudar a Bíblia com meu avô, quantas vezes a gente ligava e dizia: vovô, venha para a igreja porque vocês não têm religião nenhuma. E minha mãe durante 30 anos orou todas as noites pelo seu pai. De 15 anos, 20, 30, 45 anos, ela nunca desistiu de orar pelo seu pai.
Qual não foi a surpresa quando o pai do Rio de Janeiro recebeu um chamado para ser pastor na Central de Curitiba agora, e nós voltamos para a mesma cidade de onde minha mãe tinha sido expulsa de casa. E meu avô não aceitou a palavra de Deus através do seu genro pastor, através de seus netos, futuros obreiros, através de sua filha, adventista do sétimo dia. Um dia o telefone toca em casa lá em Curitiba, e qual não foi a surpresa? No ano de 1994, quando do outro lado da linha é a primeira ligação na vida que meu avô deu para minha mãe, dizendo: filha, há um mês atrás passou um vendedor de livros nessa casa. Eu comprei com um pouquinho de dinheiro que tinha alguns livros e percebi que é da mesma religião que a tua. E filha, comecei a estudar a Bíblia com este jovem. O telefone quase caiu no chão, minha mãe disse: incrível, não foi genro, não foi filha, não foram netos. Quem começou a estudar a Bíblia foi uma pessoa desconhecida, um missionário da página impressa, e começou a estudar com meu avô. E meus irmãos, de Deus não se zomba, do Espírito Santo não se zomba. Podem levar 30 anos, mas Deus responde às orações. No final do ano de 1994, no dia 12 de outubro desse ano, sabe o que aconteceu? Numa igrejinha chamada Vila Lindóia, em Curitiba, a minha mãe estava no primeiro banco, eu num tecladinho tocando, o meu irmão filmando, tirando fotos, e meu pai entrou no tanque batismal com o meu avô. Agora meu avô, com mais de 70 anos, desceu as águas batismais numa das cerimônias mais lindas que eu já vi na minha vida. A minha mãe não aguentava, porque foram 30 anos de oração para que Deus respondesse, tocando vidas. Amém? Saiu das águas chorando e para toda a igreja, pequenininha, disse uma frase que eu nunca esqueço: filha, obrigado. Você nunca desistiu de mim. Só que a frase que fica no coração foi: pena que eu esperei tanto. A bebida ficou de lado, o cigarro ficou de lado, só que as consequências do cigarro mostraram a sua cara. Vô Chico, como eu sempre chamava, contraiu um eczema pulmonar. Ele não tinha mais muito tempo de vida, viveu mais 3 anos. E agora, um velhinho que ia na igreja e sentava do lado da caixa de som, porque já não ouvia bem, e a igreja inteira deixava a caixa de som bem perto dele, porque todos os sábados ele ia à igreja. Ah, meus queridos jovens, de Deus não se zomba. Mas a sua saúde foi piorando a tal ponto de, no ano de 1997, a minha mãe recebeu uma ligação. Meu irmão já trabalhava no hospital de clínicas agora, fazendo estágio como médico. E souberam que o avô tinha sido internado às pressas e dali não sairia mais. Ver um fumante inveterado nos seus últimos momentos de vida é uma das coisas mais horríveis que existem. Tantas vezes ele foi visitado no leito de morte, mas um homem que há mais de 33 anos atrás mandara uma mulher embora de casa por ser cristã, era o mesmo homem que agora enfrentava a morte segundo o coração de Deus, na esperança da volta de Cristo. Dia 24 de dezembro desse mesmo ano, o telefone tocou em casa dizendo: Edith, venha para o hospital. Seu pai não vai passar essa noite. E ele pediu que a última pessoa que lhe acompanhasse nos últimos minutos de vida fosse a filha mais velha. Não fui, nem meu irmão, nem meu pai. Foi um momento só entre filha e pai. Leram um salmo, fizeram o Pai Nosso. A respiração era cada vez mais ofegante, a asfixia, a angústia da morte de alguém que vê ela chegando. Nos últimos segundos, minha mãe narra até hoje. Já pedi para ela escrever um livro, mas quem conta a história sou eu, porque ela tem um pouco de vergonha, eu acho. Segurava a mão do seu pai firme. E a última palavra que ele falou, a última frase antes de morrer: filha, você nunca me abandonou, não é verdade? Pena que eu demorei tanto. A cerimônia fúnebre foi feita um dia depois. Vô Chico espera a volta de Cristo como a maior prova de um milagre de Jesus, só que fica no coração a frase deste homem, cujas orações durante 30 anos não cessaram: jovem, pena que eu esperei tanto, podia ter curtido tantas outras décadas de vida numa vida cristã saudável, pena que o que eu curti foram 3 anos de uma conversão sincera.
Jovem, qual é a tua história depois de uma semana como essa? Por quem você tem orado? Quem são os entes queridos que você quer arrancar dessa terra e levar junto com você no céu? Jovem, vida eterna é o maior de todos os milagres. Sabe por que eu conto essa história? Porque eu confesso que eu cresci até meus quase 20 anos achando que Jesus não ouviria mais as orações da minha mãe. Chega, mãe, esse vô não quer nada. Um comportor estudou a Bíblia com ele. Jovens, não cessem de orar pelos entes queridos de vocês, não cessem de sonhar com o céu, sabe por quê? A coisa mais gostosa que existe nesse mundo é a volta de Jesus, e nessa manhã eu preciso concluir essa semana de oração, lhe perguntando, qual é a certeza que você tem de conversão? Algumas conversões são como a de Paulo, e como a do seu Francisco, ou como a da minha mãe. Outras conversões são como a minha, a de Pedro e a de um montão de outros filhos e servidores que não têm um momento assim, mas as nossas levantadas e caídas, os nossos tombos, tropeços e levantadas novamente nos mostram que nós estamos sendo convertidos pela honra e glória de Deus. Nós temos a nossa história de conversão. Semana de oração não pode acabar hoje. Isso é o maior pecado que existe, uma semana de oração terminar. Na verdade, a semana de oração começa agora. Quando você não tem mais um encontro marcado aqui todas as noites, mas tem um encontro marcado aqui em todos os segundos de vida. Se a semana de oração acabar nessa manhã, não valeu nada o que aconteceu. É a partir de agora que começa uma semana de oração eterna, jovens, que oram o tempo todo, caso necessitem. Utilizem o quê? Palavras. Não desanima da volta de Cristo, porque tem uma promessa em João 14, 1-3, que nos diz o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jovem, isso me estremece, sabe por quê? Somos órfãos esperando a adoção de pai. O pai já vira a esquina, vem nos buscar, mas ainda não chegou. Mas podemos ver o pai aparecendo, ele está chegando. Estamos numa antessala chamada terra, onde levamos chute de nossos namorados, onde somos traídos por pessoas que amamos, onde temos uma consciência que pesa, vícios que nos aprisionam, famílias que se destroem. Isso aqui não é a noite de núpcias. Não passe a tua lua de mel na entrada da noite de núpcias. Não passe a tua lua de mel nesse mundo que não vale. Crianças, pegue um peixinho, tira de dentro do mar e jogue na areia. Eu te pergunto, esse peixinho está feliz? Claro que não. Veja suas guelras secarem, suas escamas desidratarem, seus olhos esbugalharem e ele tremer feito louco. O peixinho está feliz? Não. Agora pega um montão de dinheiro e joga em cima desse peixinho. Ele vai ficar feliz? Sim, Timothy. Não. Agora traga então uma peixinha para acompanhar esse peixinho e serem felizes para sempre na areia. Vão ficar felizes? Não. Além da peixinha, que esse peixinho pegue uma outra peixinha, será que isso vai fazê-lo feliz? Não. Põe esse peixinho dentro de um carro do ano, põe esse peixinho dentro de uma mansão fantástica. Eu te pergunto, esse peixe está feliz? Jamais. Porque peixe não foi feito para ficar fora da água. Ser humano não foi feito para ficar fora do Éden. Nós não estamos felizes nesta casa, nós não estamos felizes nesse mundo, nós não estamos felizes nesta vida, podemos quase chegar lá, mas felicidade plena só quando Jesus explodir nas nuvens dos céus. E você está pronto, jovem? Tem um texto que me preocupa, e eu quero terminar com este texto para você. 1 Coríntios 15, 19 mostra o jovem mais estúpido do mundo. 1 Coríntios 15, 19, venha comigo, jovem. Não esqueça esse texto, risque, rabisque, grife, mas não esqueça o que Jesus te diz em 1 Coríntios 15, 19, através do profeta, do apóstolo Paulo. Sabe o que ele diz? 1 Coríntios 15, 19, um lema para a minha vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Jovem, sabe o que eu me fascino nesse texto? Esse texto não fala que se a nossa esperança se limita a esta terra, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta terra. Porque muitas religiões têm esperança em Cristo, muitas religiões creem no Calvário, muitas religiões dão o dízimo, muitas religiões até guardam o sábado, muitas religiões têm princípios de saúde, muitas religiões têm até uma literatura interessante, só que religião que é religião tem esperança em Cristo, mas não se limita a esta terra. E aí nós fazemos a diferença, sabe por quê?
Porque nós somos uma igreja adventista do sétimo dia. Às vezes falamos tanto em sétimo dia, mas esquecemos que somos a igreja o quê? Adventista. Nós temos a volta de Cristo como uma mensagem poderosa. Maranata, o Senhor logo vem. Meus queridos jovens, se você crê em Deus, mas tua esperança se baseia nesta terra, você é o mais esdrúxulo de todos. Você é o mais patético de todos. Você é o mais infeliz de todos. Você é o mais desanimado de todos. Você é o mais solitário de todos. Porque nós temos que ter uma visão de céu. Não visão de céu como 4 anos atrás. Você leu nas reportagens do Mundo. Um homem chamado Marshall Applewhite, um maluco de 53 anos, quando estava passando o cometa Hale-Bopp perto do planeta Terra. 53 jovens de 0 a 60 anos foram encontrados numa casa, numa mansão em Santa Fé, entre Los Angeles e San Diego. A casa começou a cheirar mal, uma casa de mais de 12 milhões de dólares, uma mansão. Ninguém entendeu o cheiro que vinha lá de dentro, então bateram na porta, a polícia invadiu e quando chegou viu uma cena estarrecedora. 53 corpos calmamente repousados sobre 53 camas divididas em pelo menos 14 quartos. Todos mortos por suicídio. Tomaram um veneno mortal e todos encontrados vestindo agasalhos pretos, tênis Nike pretos com meias brancas ou pretas, cobertos por um manto preto que tinha um símbolo de um triângulo e sacos plásticos no rosto. Sabe o que me preocupou? Todos esses se mataram junto com esse maluco líder espiritual desta seita chamada Heaven's Gate, Portal do Céu, difundida na internet. Ele conseguiu convencer 52 pessoas além dele, que se matando naquele exato dia, suas almas sairiam de seus corpos e entrariam na cauda do cometa Hale-Bopp e seriam felizes para sempre. Você lembra disso? Jovens, isso não é céu. Jovens, céu é muito mais. Você está pronto para um céu onde Jesus é tudo? O que é céu para você? Me preocupa quando uma reportagem da revista Time, 2 anos atrás, perguntou para o mundo: o céu existe? O que é céu para você? E sabe qual foi a resposta dos americanos? 93% dos americanos creem que no céu vão ver anjos. 79% das pessoas entrevistadas incluíram nas suas respostas que no céu vão ver São Pedro. 43% dos jovens entrevistados dizem que no céu vão ter harpas. E 36% das pessoas disseram que no céu incluíram a presença de auréolas. O que é que está faltando na definição de céu desse povo todo? Quem é que está faltando, querido jovem, na definição de céu dos americanos? Sabe quem? Jesus. Jovem, esqueça tudo dessa semana, mas não esqueça Jesus. Você foi feito para um lugar lindo, um céu maravilhoso, mas não esqueça Jesus. Jesus o tempo todo, Jesus apesar dos pecados, Jesus a despeito da tua família, Jesus mesmo que você esteja com uma luta espiritual muito grande, mas não tire Jesus da tua vida, porque você tira tudo e fica no nada. Sabe por que eu falo isso para você? Porque havia uma igreja como essa, uma igreja linda, com irmãos como eu tenho conhecido essa semana, que eu levo nas minhas memórias para o resto da vida. Aquele pastor gostava de pastorear esta igreja, sabe por quê? Porque na igreja que aquele pastor cuidava, existiam líderes fantásticos. Era uma igreja como esta e como todas, com seus problemas, com suas divergências, com suas comissões legais ou com suas comissões difíceis. Toda igreja tem isso. Mas aquele pastor gostava daquela igreja por causa de uma pessoa que representava o arrimo espiritual daquela congregação. Era uma mulher, a diaconisa-chefe da igreja. Ao contrário de outras igrejas, naquela congregação, a pessoa que mais apoiava aquele pastor, que era o arrimo, que era a âncora em forma de consagração daquela igreja, era uma mulher chamada Dona Marta. O pastor gostava da igreja e sua esposa junto com seu marido, o pastor, eles gostavam tanto de tantas vezes convidar a Dona Marta para sua casa, passearem com ela. Chegava na igreja, era a primeira na recepção, cumprimentando os irmãos, dizendo: sejam bem-vindos a mais um culto na casa de Deus. Dona Marta mostrava o verdadeiro cristianismo. Um dia, pastor e esposa estavam em sua casa, eram 10:30 da noite, quando o telefone tocou. Quando o telefone toca nesse horário, o pastor se preocupa, puxou o telefone do gancho, do outro lado da linha, a voz conhecida de quem? Dona Marta. A sua voz estava um pouco para baixo, ela disse: pastor,
Houve uma pausa de alguns segundos e ela continuou: posso falar com o senhor um minuto? Pois não, dona Marta, seu desejo é uma ordem. O pastor pararia qualquer coisa em função daquela irmã. Pastor, se não for pedir muito, eu sei que é tarde, eu gostaria que o senhor viesse à minha casa. É um assunto muito sério. O pastor mudou sua roupa, pegou sua esposa, foram de carro até a casa da dona Marta. Em 15 minutos estavam lá. O pastor bateu a campainha, dona Marta abriu aquele sorriso de sempre de todos os cultos na entrada da igreja. E o pastor disse: pois não, dona Marta, estamos aqui. Ela começou com aquelas conversas, mostrando o quadro, foto de filho, a decoração da sala. E o pastor pulou essa parte e disse: dona Marta, viemos aqui porque alguma emergência aconteceu, senão eu sei que a senhora não me chamaria nesse horário. O que aconteceu, dona Marta? Seus ombros caíram e ela disse: pastor, senta um pouquinho, o assunto não é legal. O pastor sentou com sua esposa no sofá. Dona Marta então foi direto ao assunto, dizendo: pastor, na verdade, eu estou lhe chamando porque o senhor é a primeira pessoa a saber. Há mais de 15 dias eu tenho sentido uma dor meio estranha no meu corpo. Fui ao médico, fizeram um exame, a resposta não foi boa. Refizeram o exame, a resposta continuou ruim. E hoje chegou a terceira vez quando eu refiz o exame para não ter dúvida nenhuma da resposta. Uma pausa. O pastor então comentou: dona Marta, o que aconteceu? E ela disse: pastor, a verdade é que eu contraí um câncer terminal. E eu acabo de vir do consultório agora à tarde, fiquei na dúvida se lhe chamava ou não, e agora, depois do momento de oração, eu tive a certeza que era agora mesmo que eu tinha que conversar contigo. Pastor, o câncer está mostrando que eu tenho poucos dias de vida, e o médico foi taxativo: acerte seus detalhes finais, porque você não vai viver muito tempo. Pastor, a dona Marta não vai durar muito mais aqui nessa igreja que o senhor ama, pastor. Mas eu não lhe chamei aqui para o senhor ficar triste. Sua esposa já chorava, o pastor abaixou para pegar na mala a sua Bíblia. A dona Marta segurou a mão do pastor e disse: não, pastor, eu não chamei o senhor aqui por causa disso. Eu sei que Jesus vai voltar, eu confio nos planos de Deus, eu tenho esperança na promessa. Pastor, mais do que ninguém na igreja, eu tenho certeza de que apesar de um rápido descanso nesta terra, Jesus vai voltar. Pastor, não lhe chamei para uma sessão de aconselhamento e conforto. Então agora dona Marta, um pouco mais decidida, o pastor olha para a esposa, que acha estranho: dona Marta, a senhora me chamou então para dizer essa notícia trágica e orar com a senhora? Não, pastor, eu lhe chamei porque agora eu vou lhe dar a missão mais importante da minha vida. Em vez da Bíblia, pegue a sua agenda. Pastor pegou sua agenda, pastor, a sua caneta. Pegou a sua caneta e dona Marta disse: pastor, não interessa o que o senhor vai sentir agora, mas eu queria que o senhor anotasse a razão pela qual ele trouxe aqui agora. O que, dona Marta? Pastor, eu gostaria que o senhor anotasse detalhes sobre a minha cerimônia de funeral. O pastor olhou para a esposa, achou estranho, coçou a cabeça. dona Marta, eu não entendi muito bem. Pastor, se há pessoa que eu confio nesse mundo, é que o que eu vou lhe pedir, eu não vou saber na hora, eu não vou estar na hora, eu não vou viver na hora, mas eu tenho certeza que aquela hora o senhor vai fazer o que eu estou pedindo, porque eu gostaria que o meu funeral fosse um testemunho para todos aqueles jovens da igreja. Que história, meus irmãos. O pastor pegou a agenda, abriu e disse: pois não, dona Marta, o que é que você quer? Dona Marta então disse: pastor, em primeiro lugar eu gostaria que a igreja não estivesse com aquele monte de flores e coroas, dá a impressão que a gente está indo embora para sempre. Pastor, é apenas uma despedida rápida. Por favor, pastor, deixe na entrada, mas não aqui na frente. O pastor anotava: pois não, dona Marta, o que mais? Pregue sobre João 14, 1-3. Seja o Senhor o pastor que pregue, porque o Senhor é o pastor dessas ovelhas. Eu quero que elas ouçam da sua voz. João, e ela recitou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Recitou todo o texto, e o pastor anotava: 100 coroas, João 14, 1-3. Eu mesmo vou fazer esse sermão. Pastor, eu gostaria que o seu sermão fosse rápido, não mais do que 20 minutos, porque num funeral as pessoas estão tristes, estão enlutadas e precisam ouvir rapidamente a mensagem que seja objetiva. Pastor, pois não, dona Marta. Já estava achando estranho sua esposa chorando, ele engasgado, anotando cada detalhe. Ela disse: pastor, outra coisa, eu gostaria que alguém cantasse aquela música que todos os adventistas conhecem: há um país. Pois não, dona Marta, haverá alguém cantando, o que mais? Os últimos pedidos, pastor, não esqueça isso. Eu quero que as pessoas vejam o testemunho da minha vida, mesmo no meu funeral. E ela continuou: está vendo aquele vestido azul que tem ali na saída do corredor, pendurado na maçaneta da porta? O pastor olhou.
Pois não, dona Marta. Ah, pastor, seus olhos brilharam. Aquele vestido eu usava em todos os cultos especiais ultimamente. Quando é cerimônia de Santa Ceia, quando é batismo, quando são aqueles sábados especiais. Esse é o meu melhor vestido, pastor. Eu gostaria que as pessoas, ao me olharem vestida nele, lembrassem dos melhores momentos de nossos cultos como congregação. E agora o pastor anotou: pois não, dona Marta, vestido azul você vai usar. Mais uma coisa, pastor, que na saída cantem o Invoque a Esperança. Dona Marta, é difícil, pastor, eu quero ver a igreja sonhando com a volta de Cristo. E o pastor anotou João 14, 1-3, sem coroas, vestido azul, saída com Invoque a Esperança, música a um país, eu vou pregar. Dona Marta, está bom? Não, pastor, falta mais um pedido. Eu não quero, como todos os demais cadáveres, estar colocado mão sobre mão. Eu queria que minha mão estivesse segurando algo. E pastor, nesse momento ela se abaixou e pegou o próximo ao seu sofá, uma Bíblia surradinha. Ela disse: pastor, esta é a Bíblia que me acompanha todos os dias da vida. Esta é a Bíblia que eu já li dezenas de vezes, pastor, e eu gostaria que na minha mão esquerda, todos os jovens, ao passarem pelo meu corpo, vissem a Bíblia me acompanhando aonde quer que eu vá. Pastor, o senhor não vai esquecer isso? Não vou, dona Marta. A sua Bíblia estará na tua mão esquerda. Mais alguma coisa? Nesse momento os olhos de dona Marta atravessaram a eternidade, brilharam. Ela disse: pastor, e agora de todos o mais importante pedido. Dona Marta, a Bíblia está na tua mão, o vestido azul, a coroa, o que mais você quer? Pastor, esqueça tudo, mas não esqueça esse último pedido. Que os jovens vejam bem claro na minha mão esquerda uma Bíblia. Mas pastor, se alguma coisa acontecer, minha Bíblia se extraviar e de alguma forma ela não estiver lá, pastor, eu quero ter certeza que esse último pedido o Senhor vai realizar. O que, dona Marta? Gostaria que todos os jovens, ao passarem em volta de mim, os irmãos que vão estar saudosos, olhassem bem visível, pastor, na minha mão direita, segurando com toda força uma colher. Uma colher? Ela pegou a colher e colocou no colo do pastor. Nesse momento a esposa parou de chorar, o pastor se endireitou no sofá e olhou: dona Marta, não entendi muito bem, a senhora gostaria que as pessoas olhassem para você na sua mão direita uma colher? Pastor, esqueça tudo, mas não esqueça da colher. Pastor não deve perguntar muita coisa, pastor não deve se intrometer na vida de ninguém, pastor não deve ser curioso, mas esse pastor foi o que eu e você seríamos naquele momento. Ele perguntou: dona Marta, eu tenho que lhe perguntar, porque dona Marta, eu nunca fui intrometido, mas eu entendi a Bíblia, entendi o texto, entendi as coroas, entendi o vestido, entendi a música, entendi o tempo da duração do sermão, entendi a Bíblia, mas dona Marta, eu não entendi a colher. Por quê? Ela sorriu e disse: ah, pastor, eu sabia que o senhor ia perguntar o porquê, ainda bem que o senhor perguntou. Eu quero que as pessoas vejam uma colher na minha mão por uma simples razão. Então ela escreveu. Lembra naqueles sábados quando a igreja depois de um culto fazia o seu almoço naquelas dependências em anexo da igreja? Claro, dona Marta. O senhor lembra, pastor, que momento alegre que é quando acaba um culto e as pessoas ainda continuam um pouco mais juntas na hora do almoço, conversando, comentando algumas coisas da manhã, se confraternizando. Pastor, aqueles momentos são lindos na casa de Deus e eu amo esses almoços. O senhor vai lembrar que quem é a pessoa mais responsável por esses almoços sou eu. Claro, dona Marta, sem dúvida nenhuma, ninguém questionaria isso. Ah, pastor, e o senhor lembra que eu cuidava com cada detalhe do buffet de saladas, do buffet de pratos quentes, e eu fazia os jovens fazerem aquela fila, crianças primeiro, depois os jovens, os mais velhos juntos, e pastor, eu cuidava de tantos detalhes que eu não parava quieta. Sim, dona Marta. Então agora o senhor vai se lembrar que eu ficava na frente da mesa, sempre dizendo a mesma coisa. Parecia um disco furado, mas eu repetia, para que ninguém esquecesse, dizendo: comam e se sirvam à vontade, peguem saladas, peguem os pratos quentes, encham os pratos de vocês e sirvam-se à vontade, essa é a casa de Deus. Mas não esqueçam, peguem seu garfo, peguem sua faca e o guardanapo. E pastor, os jovens vão se lembrar da frase mais importante que eu repetia em todos os almoços: jovens, crianças e adultos, não esqueçam, mas peguem a colher, guardem a colher. Jovens, ponham no bolso, guardem de alguma forma, mas fiquem com a colher em mãos. Sabe por quê?
porque ainda vai ter a sobremesa, porque ainda tem a melhor parte do almoço. E pastor, quantas vezes eu repeti para aqueles jovens: guardem a colher, não esqueçam a colher, porque ainda tem a sobremesa. E o pastor, nesse momento emocionado com sua esposa, só imaginava a aplicação, e ela disse: pastor, eu creio na vida eterna como sobremesa para a vida nesse planeta. E eu gostaria que cada jovem nunca duvidasse de que não estamos ainda na sobremesa da vida. Eu gostaria de que cada jovem vivesse, vibrasse, implorasse que Jesus volte logo para estarmos na sobremesa eterna, pastor. Guardem a colher, jovens, porque ainda não estamos lá. Guardem a colher, porque ainda não entramos na suíte. Guardem a colher, porque Deus ainda responde às nossas orações. Não existe oração que não seja ouvida pelo ouvido de Deus. Não existe súplica que não seja respondida por Deus. Mas jovens, pelo amor de Deus, estejam prontos para a sobremesa eterna com Cristo no céu. Não é São Pedro, não são auréolas, não é harpa. Sabe o que é? Jesus. Guarde a colher, porque ainda tem a melhor parte. Guarde a colher, porque fomos feitos como igreja para vivermos a esperança eterna do céu. Nossos pioneiros viviam o céu, nossos pais talvez vivam o céu, e nós estamos vivendo esse céu. Está na hora de reconstruirmos as nossas promessas, está na hora de reconstruirmos nossas doutrinas, está na hora de nos reconsiderarmos cada vez mais como um povo que almeja o amanhã. Chega de viver o hoje, querida igreja, fomos feitos para viver na promessa eterna. Todas as instituições, todas as máquinas, todas as toneladas de papel são por uma razão. Nós estamos trazendo amanhã mais cedo, amém? Que Jesus volte logo. Mas e você? Está passando sua vida na antessala do céu? Está curtindo a vida enquanto não tem parede, não tem janela, não tem cama, não tem banheiro, não tem nada? A lua de mel é com Cristo no céu. E essa manhã a gente termina uma semana de oração, eu te perguntando: você vai estar lá? Histórias como a de Dona Marta me fazem pensar: eu vou estar lá. É a sobremesa para a vida nessa terra. Não tem pecado maior que o perdão, jovem. Se você veio aqui essa manhã na galeria, é porque de alguma forma você foi feito para o céu, e você está pronto. Nós vamos ouvir uma música que fala sobre o céu. Nós estamos em família essa manhã, eu estou à vontade com vocês. E hoje, meus queridos jovens, tudo que eu quero pedir a você é: até que ponto você vive essa esperança? Uma música que fala sobre o país. Quantas vezes já ouvimos? Mas não é possível terminarmos uma semana de reconsagração sem visualizarmos esse lugar pelo qual vale a pena o nosso coração bater, pelo qual vale a pena virmos à igreja, pelo qual vale a pena trabalharmos numa instituição, pelo qual vale a pena sermos um pastor que prega o evangelho, pelo qual vale a pena sermos adventistas do sétimo dia. Eu amo essa igreja que não vive o hoje apenas, mas tem uma visão de céu. E você vai estar lá? Ou você não vai estar? Eu gostaria que essa música fosse cantada. E eu vou pedir, jovem, que você, independente da sua idade, nós estamos em família e vamos terminar unidos mais do que nunca. Viesse de onde você está para a gente orar sonhando com o céu, mas só se você tiver vontade de estar lá. Haverá alguma mexida na igreja? Sim, movimento. Daqui a gente sai para o nosso almoço. Mas é um momento em família, como povo de Deus que aguarda o amanhã. Enquanto ela cantar a um país, se for teu sonho estar lá, gostaria que você viesse lentamente junto com as pessoas ao teu lado, ocupassem corredores, mas viesse aqui próximo, como família. Talvez vamos lembrar lá no céu desse momento em família. Eu vejo jovens como família. Desça de onde você está e vem aqui como família, mas vamos terminar como uma família de Deus, com uma mensagem poderosa a encurtar o tempo para Jesus voltar logo. Lá sim será a sobremesa que tanto aguardamos, amém? Que Deus abençoe você. Bem-vindo, vem orando e vem sonhando com esse céu, amém. Há um país
É lindo ver pais com filhos, famílias, filhos talvez sem pais, mas com outros irmãos na fé. Isso é família de Deus, amém? Um ano atrás eu conversava com alguns jovens adolescentes, 3 perguntas que eu gostaria que eles respondessem sem dizer o nome. De onde vieram, o que fazem, para onde vão? Perguntas ontológicas da vida humana. Qual não foi a surpresa quando um garoto de 16 anos respondeu numa única frase o que eu, em 4 anos de teologia, não tinha conseguido conceber ainda? Para onde você vai? Esse aluno, que eu nunca vou saber quem é, mas representa os adolescentes desse planeta, disse: para onde eu vou? Totalmente incerta esta resposta, mas eu quero ser diferente do que eu sou. Talvez um dia seja um pastor, não sei, mas sabe o que eu queria e quero ser? Eu quero ficar mais perto de Deus e mais longe de mim. Eu não sei quem é esse aluno, talvez até esteja por aqui ou em algum lugar desse Brasil, mas eu nunca tinha visto uma definição de cristianismo tão objetiva como esse garoto. Sabe o que é ser cristão, jovem? Mais perto de você, mais perto de Jesus e mais longe de você. Mais longe de seus vícios e mais perto de Jesus, mais longe de suas lutas e mais perto de Jesus, mais longe do seu egoísmo e mais perto de Jesus, mais longe do seu orgulho e mais perto de Jesus. Sabe o que é ser adventista do 7º dia? Mais perto de Cristo e mais longe de mim mesmo. Do teu lado tem alguém que eu gostaria que você passasse seus braços em volta dessa pessoa. Mais longe de mim mesmo. Quando estamos perto de Jesus, a gente se aproxima. Perto da cruz, a gente se agrupa muito mais. O céu vai ser assim. Jovens, isso é céu. Não perca o céu por nada. Ainda tem gente que não está sendo abraçada por ninguém. Me preocupa isso. Vai ao lado dessa pessoa. Mais perto de Jesus e mais longe de mim. Feche seus olhos, ouvindo a 2ª estrofe. Pense se você está longe de você e perto de Jesus. Se estiver perto de Jesus, eu também estou lá. Perto de Jesus, teu pastor também está lá. Perto de Jesus, o irmão que está ao seu lado também está lá. E nós estamos todos juntos lá. E isso é céu. Isso é céu começando aqui. Amém. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e a embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmim. E enquanto o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Porque o mais gostoso do sonho não é quando você acorda, mas quando através de Jesus este sonho se transforma numa realidade. Eu tenho o privilégio de ver uma cena que você não vê. É a cena da família de Deus, aguardando a volta de Jesus, amém? Podia orar com você agora, mas eu quero que você ainda participe comigo, como essa jovem acabou de participar, cantar. Porque a única coisa capaz de nos deixar mais unidos do que abraços é o louvor.
Porque a única coisa mais forte do que nos deixando certos de que quando Cristo voltar cantaremos é o louvor. Querida igreja, abraçados, abraços de irmãos na fé, eu te pergunto, qual é a certeza da nossa esperança? Eu não quero terminar com uma oração triste, porque esse é um momento feliz. Esperança emociona, mas esperança é linda. Esperança traz lágrimas, às vezes de saudade, mas é a promessa mais forte que temos como igreja. Somos uma igreja de esperança. Nunca esqueça disso. Somos uma igreja que aspira à volta de Cristo. Eu quero cantar com você. Eu quero louvar com você na certeza desse hino. Oh, que esperança. Porque nós vamos cantar nesse momento como cantamos em outras noites? Não. Nós vamos cantar agora na certeza de que esperança é o final de toda essa semana de oração que começa numa eternidade com Cristo. Amém? Juntos. Oh, que esperança. Jesus voltando mais cedo, solte a sua voz. Pois aguardamos o Senhor. Fé possuir. Se Jesus voltasse pela força do seu louvor, crescendo cada vez mais forte, eis que o tempo logo vem, e as nações aqui além, bem alerta vão cantar. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Querido e bondoso Deus que estás nos céus, Tu poderias voltar agora, Senhor. Poderias nos levar ao céu nesse momento, e dentro desta igreja espero que ninguém estaria perdido. Meu Deus, ressuscita em nossa alma a certeza de vivermos este céu. Estamos apenas na antessala, meu Deus. Não estamos indo para nenhuma cauda de cometa, pelo contrário, estamos aguardando o Pai que vira a esquina para nos levar desse orfanato de uma vez por todas. Senhor, Tu já morreste a morte eterna para que nós pudéssemos ter o maior de todos os milagres, a vida eterna. E às vezes trabalhamos tanto nas Tuas coisas, vivemos em função da missão, que nos distraímos da própria missão. Meu Deus, aqui tem jovens cujas becas brancas serão vestidas quando Cristo voltar. Jovens que querem ir para o céu, não para ver São Pedro, harpas e auréolas, mas querem ir para o céu ver Jesus. Deus, que não só Mangueiras, mas Central e demais igrejas que aqui estão representadas, que Tatuí seja diferente. Não diferenciada por igrejas distantes, mas sim pela união de todos os filhos e filhas no próprio sangue de Cristo. Aqui estão líderes, servidores, filhos de servidores, e eu te imploro, Senhor, que vivamos essa esperança, que trabalhemos por essa esperança, que encurtemos o tempo para Jesus voltar mais cedo, que estejamos prontos, que estejamos lá, que sejamos para sempre. Nos abençoe na continuação desse sábado, não no encerramento de uma semana de oração, mas no início de uma vida inteira de oração e comunhão contigo. E traz-nos de volta à tarde para a celebração máxima da reconsagração garantida nos emblemas da tua Santa Ceia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.